O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terminada a meditação do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que ouvíamos ao longo dos últimos 3 domingos, agora, no capítulo 14, Mateus nos apresenta diante de uma cena profundamente conhecida por todos nós: a multiplicação dos pães. Muitos católicos nunca nem sequer ouviram a parábola do fermento na massa, a parábola da rede lançada ao mar. Muitos católicos sequer são capazes de lembrar que no Evangelho exista uma parábola sobre um homem que procurava pérolas preciosas. Mas a cena da multiplicação dos pães, essa sim, todos nós conhecemos. No texto, vocês ouviram, Jesus decidiu ir para um lugar afastado. Porém, a multidão o seguia. E lá, tendo compaixão dessa multidão, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, partiu os pães e distribuiu. Talvez a maioria de nós que frequentamos a igreja desde sempre e que estamos acostumados a participar da Santa Missa, talvez até já vimos algumas vezes o padre levantando uma hóstia, baixando o olhar, quem sabe abençoando, consagrando, distribuindo, mas a grande maioria de nós
não percebeu a grandeza daqueles gestos que estavam e estão contidos na palavra de Deus. O rito eucarístico que nós celebramos em cada missa é profundamente vivido em união com este rito que Jesus realiza para multiplicar os pães. Vou repetir. Ele pegou os pães, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, partiu e distribuiu. Aqui está contido o grande coração da Santa Missa. A liturgia eucarística que nós celebramos na mesa do altar está intimamente ligada a este ato de Jesus que multiplicou os pães. Mas nós, meus irmãos, minhas irmãs, mesmo frequentando a igreja há tantos anos, mesmo sendo de grupos, de pastorais, mesmo tocando, cantando, dançando nas missas, infelizmente, somos grandes desconhecidos da liturgia. Sim, vemos os gestos, repetimos as fórmulas, mas nem entendemos e nem nos interessamos por nada do que se dá na Santa Missa. A grande maioria de nós vai à missa à procura de um sentimento. Eu senti alguma coisa aqui dentro, padre. Sim, mas e o que mais? Só um sentimento? Só uma sensação? Isso não é Deus. Deus não nos salva com sensações e sentimentos. Deus nos salva nos sacramentos. E porque somos profundamente desconhecedores do sentido tão extraordinário da missa, sentimos que a missa é um peso, é um senta-levanta, senta-levanta. A missa é longa, demorada, e por isso, ao primeiro sinal de que o Padre está nos dando a bênção, corremos apressados a todo vapor para chegarmos em casa, na lanchonete, na praça, na janta e no que for. Mas precisamos sair de perto de Jesus. Temos pressa para ir para longe dele. Raramente vamos à missa com pressa de chegar, mas todos saímos da missa com muita pressa. Sim, e como se não bastasse a nossa indiferença, a nossa falta de fé no rito que se celebra, tudo se torna ainda pior quando falamos da nossa frequência na Santa Missa. Sim, o padre tem o hábito de estar na porta, à espera dos fiéis, e por isso tem a triste oportunidade de ver que muitos passam semanas e meses longe da igreja, longe da Santa Missa. Alguns são de pastorais, de movimentos, de serviços, cantam, tocam ou assumem alguma função, mas vão à missa quando tem algum trabalho. Se não tem nada para fazer, então é melhor ficar em casa, vendo televisão. É preciso ter uma obrigação na igreja. Se não tivermos, não há necessidade da missa dominical. E por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a Eucaristia se torna um dos sacramentos que nós mais celebramos e que menos vivenciamos. Sim,
Milhares e milhares de vezes a Eucaristia é celebrada em nossos altares e na imensa maioria dessas vezes o rito e o sacramento não deixam nada na nossa vida, não deixam nada de contribuição na nossa fé. E você talvez diga, padre, é verdade que tem alguns padres que falam e a gente não entende nada, ou falam muito e a missa não acaba nem tão cedo. Sim, é verdade. Mas também é verdade que a grande maioria de nós nunca foi capaz de se perguntar o que significa Eucaristia. Se pergunte, o que significa essa palavra? Você provavelmente desde criança, adolescente, jovenzinho, se preparou por meses, anos, para receber a primeira Eucaristia. Mas o que significa esta palavra? Ela vem do grego e significa ação de graças. Agradecimento, como Jesus o fez. Ergueu os olhos, pronunciou a bênção, rezou como sinal da gratidão, distribuiu o pão aos fiéis. Porque não conhecemos a profundidade e a sacralidade do sacramento da Eucaristia, nunca agradecemos. Vamos à missa pedir, temos muita coisa para pedir, sempre pedimos. Mas quando precisamos agradecer, não temos tempo, estamos cansados, alguma coisa nos distrai. Dormimos, ou quem sabe, nos distraímos com os nossos celulares, mas não agradecemos. E a prova, terminada a missa, em 1 ou no máximo 2 minutos, essa igreja estará completamente vazia. Nenhum cristão sequer, terminada a Santa Missa, será capaz de parar por um instante no seu lugar dizendo: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por esta Eucaristia, obrigado porque Tu tens compaixão e alimentas a nossa fé. Não, já pedimos tudo o que queríamos, vamos embora. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que a igreja nos faz ouvir o Evangelho da multiplicação dos pães. Porque se eu e você vivermos celebrando, comungando, adorando a Eucaristia, mas não compreendermos com que seriedade, respeito e zelo deveríamos ter este sacramento, então significa que a multiplicação, que o milagre do pão que Jesus realiza em cada missa nos nossos altares terá sido em vão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.